Pedido de impeachment contra o Lula. Será que realmente este pedido terá o engajamento dos parlamentares? Ele seguirá? Mas será que ele tem fundamento? A imprensa está dizendo que sim, outros dizem que não. Alguns que dizem ser especialistas dizem que sim, outros que não. Vamos ouvir aqui qual é o fundamento aqui manifestado pelos parlamentares na coletiva. E depois a gente volta aqui para fechar esse assunto. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar essa coletiva de imprensa com Gênesis 2:3. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus disse a Abrão em Gênesis. Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo, da história de Israel, da história cristã. E nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. Na Lei 1079, artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte: é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Nesse caso, a lei fala que ou um dos dois, né? Então, qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com processo de impeachment, mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade, tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra, como também trouxe a possibilidade de guerra para o país. Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel. A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil, que já seria muito grave, que meus colegas falarão sobre isso. Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo, depois de ter sido atacado covardemente, mais de 1.300 pessoas mortas, mulheres estupradas, bebês assassinados, pessoas sequestradas, que continuam sequestradas. Inclusive aqui eu queria render minha homenagem a Michel Nizenbal, que é o brasileiro que continua sequestrado e que nosso Itamaraty não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto. Mas, além disso, ele também mostra para o mundo terrorista que o Brasil, infelizmente, nosso país está de portas abertas para o terrorismo. Infelizmente, digo porque é de uma irresponsabilidade falar isso, mas, afinal de contas, se Israel está lutando contra o terrorismo e Lula fala contra Israel, ele está mostrando para o mundo terrorista que os terroristas são bem-vindos aqui. E isso é muito grave. E a gente sabe, tem visto, que a imprensa tem falado sobre o assunto, tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais, porque inclusive vizinhos árabes a Israel, vizinhos que competem com Israel de certa forma, se mantiveram neutros, não apoiaram Lula. Lula se junta a países como o Irã, que tem como base o terrorismo. Mas, infelizmente, a gente fica bastante preocupado com esse impeachment, preocupado com a situação do Brasil, mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo parlamento. Então, já somos 122 deputados de vários partidos, inclusive partidos da base governista, que vão falar aqui com vocês. E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo na vinda para cá para pedir para assinar. Inclusive, esse número 122 entrou agora. Então, a gente vai esperar até amanhã e vamos, a partir de amanhã, a gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica. Acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment e a gente traz para vocês números atualizados amanhã, além desses 122, quem for entrar. Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso. Ou seja, nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento. Muito obrigada e boa tarde.
É isso aqui o artigo. Muito boa tarde a todos. Em nome do Partido Novo, deputada Adriana Ventura, deputado Gilson Marques, mas principalmente em nome dos nossos representados, os brasileiros que não aguentam mais verem o país ser enlameado na sua honra por um cidadão que deveria estar, na verdade, preso na cadeia e hoje preside essa nação, e que mundo afora tem proferido diatribes que nos prejudicam como brasileiros. É uma vergonha nós vermos Luiz Inácio Lula da Silva desonrar a memória do povo judeu, desonrar Israel e fazer com que nós brasileiros agora estejamos em meio a uma crise diplomática sem precedentes, quando Israel, de forma legítima, reage a um ataque terrorista do Hamas, que não representa os palestinos. É importante que nós digamos isso. Os palestinos hoje são reféns de um grupo terrorista que apoia Lula e que, lamentavelmente, hoje nós vemos também Lula e os petistas estão apoiando, da forma como se comportam e se manifestam, o grupo Hamas. Apoiam, portanto, o terrorismo. Nós vimos acontecer o que de pior nós poderíamos imaginar, e por isso o artigo 5 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a Lei do Impeachment, prevê, repito no seu artigo 5º, que é crime de responsabilidade do presidente cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Além disso, Lula também comete crime de racismo. Sua manifestação é antissemita, comparando hoje a reação legítima de Israel, repito, ao ataque terrorista, ao crime bárbaro de genocídio cometido por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, representando o nazismo. Isso é inaceitável, e por isso não apenas nós, como também vários outros parlamentares, e queremos aqui parabenizar a deputada Carla Zambelli pelo seu protagonismo, iniciativa e pela forma como tem conduzido de maneira a compartilhar com todos os parlamentares, inclusive muitos da base do governo, esta verdadeira reação do Congresso Nacional contra o presidente da República, que precisa ser processado na Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo e também pela Câmara dos Deputados pelo crime de responsabilidade cometido, o que culminará com o seu impeachment. Impeachment de Lula já é até tarde, precisamos fazer o quanto antes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Não vou me estender tanto aqui, até porque tem muitas outras pessoas que querem manifestar o seu repúdio a essa fala criminosa de Lula. Lula não cometeu só um crime de responsabilidade. Lula cometeu um crime contra a humanidade. No dia 7 de outubro, todos nós assistimos enojados o que o Hamas fez contra o Estado de Israel e contra o povo judeu. Mulheres estupradas, bebês decapitados. Muitos foram os relatos de violências bárbaras. Inclusive, eu assisti coisas que, sinceramente, eu queria deixar de ver aquelas cenas. E a capacidade de Lula e da esquerda de tentar inverter o jogo é algo impressionante. É o poste mijando no cachorro, querendo fazer com que pareça que a reação legítima de Israel, em que está fazendo uma reação às atrocidades que os terroristas, o maior grupo de terroristas na atualidade, fez contra o seu Estado, possa ser um crime, e equiparando ao nazismo. É um absurdo tão grande, é minimizar a dor do povo judeu, é uma afronta contra o Estado de Israel, em que colocou o nosso país
não só numa vergonha nacional, mas na maior crise diplomática internacional. E o que faz Lula e o seu governo após isso? Não faz o meia-culpa, não pedem desculpas, pelo contrário, dobram a aposta e vão para o Tribunal Internacional de Haia para denunciar Israel por genocídio. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ter um representante como Lula, não só pelo seu passado, mas pelo seu presente e o que ele vem fazendo com o povo brasileiro. A Câmara dos Deputados dá uma resposta enfática, uma resposta brava e corajosa nesse momento, com tantos deputados que estão se manifestando pelo impeachment de Lula. Mas a maior resposta virá quando houver a sensibilidade do presidente Arthur Lira e perceber que é a hora de dar prosseguimento a esse processo de impeachment contra esse cidadão criminoso que envergonhou o país, cometendo um dos maiores crimes da humanidade do nosso país contra o povo judeu. Obrigado. Falo aqui em nome da minoria aqui da Câmara, que agora eu passo a liderar, e quero lembrar que o Lula é o primeiro presidente do Brasil a ser declarado persona não grata por um Estado. Isso é de uma vergonha e de uma gravidade que foram muito bem colocadas pelo primeiro-ministro de Israel, a quem agora presidente do PT chama de fascista, porque chamar de nazista não ia dar. Ela não tinha como chamar de nazista o primeiro-ministro de Israel, então chamou de fascista. Esse é o absurdo da reação do PT, do partido do presidente Lula, à fala dele. Bom, eu quero lembrar que Israel é um Estado e foi fundado muito graças à ação de um brasileiro ilustre, reconhecido unanimemente, que foi Oswaldo Aranha. Andando por Israel, nós encontramos estátuas de Oswaldo Aranha. Esse homem, esse brasileiro que presidiu a ONU e conseguiu os votos para que o Estado de Israel fosse criado. Brasil e Israel sempre foram países aliados, nações irmãs. E agora o que nós estamos assistindo é um inconsequente, um irresponsável tentar destruir essa relação. Lula, ele ofendeu, ele violou pelo menos três aspectos que, nas relações internacionais, seriam intransponíveis. Como disse o ministro, ele ultrapassou uma linha vermelha. Ele ofendeu Israel como Estado soberano. Ele ofendeu a etnia, o povo judeu, e ofendeu também a religião do povo judeu. Então, essas três violações que constituem crime, elas são indefensáveis. Não há como se passar o pano, não há como querer defender essa atitude dele. Então, é por isso que nós temos aqui tantos parlamentares unidos, não só do PL, mas de vários partidos. Quero dizer que, no dia em que aconteceu essa ofensa, vários parlamentares começaram a fazer pedidos de impeachment. E aí a Carla teve essa ideia de convidar todos para nos unirmos a um pedido que é o dela, que ela lidera. Parabéns, mas que tem o apoio de todos nós, somos todos aqui signatários e iremos conseguir, com certeza, que esse projeto, esse processo avance, porque o povo brasileiro quer, e não só o povo brasileiro. Nós temos aí autoridades do mundo inteiro que estão estarrecidas. Ninguém apoia a fala do Lula. E esse homem não pode mais continuar à frente de uma nação, porque ele está como um bêbado ao volante, botando em risco a vida das pessoas. E é isso que ele está fazendo com o Brasil, desgovernado. Obrigada. Nossa líder. Boa tarde a todos. Deputado Evair de Mello, do Progressista do Estado do Espírito Santo. E falo aqui em nome de todos os deputados do Progressista que assinaram esse pedido de impeachment. Desde a CPI do MST,
que nós já denunciávamos que Hamas, as Farc da América Central, o MST, tinham um campo ideológico e convergiam nos mesmos interesses. Muitas vezes nós, parlamentares que tínhamos essa tese lá, fomos questionados. E agora o mundo teve de forma escancarada esses três movimentos, de forma doutrinária. Basta ir num campo de doutrinação do MST e todos vocês verão a forma com que isso é construído. Portanto, a relação do PT, dos partidos de esquerda brasileiros, que se unem aos movimentos revolucionários da América Central e que agora se juntam oficialmente ao Hamas, escancara esse braço do terrorismo brasileiro. Esse pedido de impeachment liderado pela Carla Zambelli é a nossa chance de tirarmos a mancha de sangue, a mancha do terrorismo, a mancha do crime que esse Lula teve a ousadia e a coragem de colocar na bandeira brasileira. Com esse gesto irresponsável desse desqualificado, o Brasil perde o posto como referência de investimento seguro para o mercado financeiro. Em tempos de guerra, em tempos de crise, os capitais do mundo todo procuram países âncoras, países que têm posturas de grandeza para fazer os seus investimentos. Portanto, esse gesto do Lula tira investimento, tira emprego e, por consequência, a conta vai chegar. Israel é extremamente importante na vida de cada um de nós, tendo a sua base da importância da medicina, a sua inteligência no sistema de segurança e agora, nos tempos mais atuais, na capacidade de produzir serviços de inteligência, proteção de inteligência. Israel é a expertise do mundo a ser seguido. E o Brasil precisava dessa parceria e o Lula joga isso por água abaixo. Com toda certeza, isso vai travar também todos os nossos acordos comerciais, porque nós vamos perder a credibilidade, vamos perder o respeito desse país. E não se iludam vocês. O Lula, me desculpe aqui a expressão, não tinha tomado uma cachaçinha, ele estava lúcido. O Lula fez uma escolha. A frase e a fala do Lula é uma escolha política ampla para propor um acordo internacional entre esses países que defendem o terrorismo. Por isso teve a bênção do Hamas. Isso vai impactar naturalmente no bolso de todos nós. O Lula coloca o Brasil em estado de guerra, uma vez que toma uma posição ideológica num conflito e, como disse a nossa Bia, ele agride a todos nós, porque entra no quesito religião, entra no quesito Estado e também no quesito etnia. Isso é muito grave. Eu tenho visto até âncoras de grandes veículos de comunicação, responsáveis por grandes editoriais, de certa forma indignados com essa posição. Apesar deles terem defendido o Lula no processo eleitoral, essa postura do Lula hoje envergonha até aqueles que, de certa forma, estiveram com ele ao lado do seu processo. E só é defendido pelo Hamas e pelos seus partidários. Nem países que têm estado de conflito permanente com Israel, os seus reis, os seus presidentes, não tiveram essa postura vergonhosa. E eu espero que o Lula, nessas viagens internacionais, ele possa ir à Alemanha, ele possa ir à Polônia, e passar lá um dia, passar horas dentro do campo de concentração, para que ele minimamente possa ter a percepção da gravidade da sua fala. E, é claro, o impacto disso. Essa fala do Lula, vou repetir, ela coloca em xeque os nossos acordos comerciais. Quem conhece a Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, as bolsas do mundo todo, a gente sabe da expertise do povo judeu, que eles desenvolveram ao longo do tempo na operação da economia. Essas bolsas têm companhias, têm operadores, sabemos a história dela. E quando o Lula tem essa fala, naturalmente, ele afasta os investidores, afasta os grandes mercados e, como eu disse, a conta vai chegar no bolso de cada um de nós. Portanto, parabéns, Carla, em nome dos partidos, os deputados do Partido Progressista que assinaram esse processo, vamos trabalhar muito para que o presidente Arthur Lira acate esse pedido e nós tenhamos a chance de lavar e devolver a verdadeira bandeira verde e amarela a
a todos os brasileiros. Ficou claro na coletiva que os deputados estão fundamentando o pedido de impeachment contra o Lula com base na Lei 1079, artigo 5º, e tem o inciso 3º, que trata lá do ato de hostilidade contra outra nação, o risco de guerra e ele não ter mantido a neutralidade. Será que esses fundamentos eles serão aceitos pelos demais deputados? Já sabemos que temos mais de 120 mil assinaturas. Será que teremos mais assinaturas para andar com esta matéria? O que você acha que aconteceu? É um fato mesmo de ser objeto de um impeachment ou não? Deixe o seu comentário aqui para a gente entender qual o seu ponto de vista. Aproveita também para comentar o seguinte: olha, se esse conteúdo aqui ele foi útil para você, deixe um comentário, foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.